Esther 9. Os judeus matam os seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram de seus aborrecedores. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr a mão sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais da província, e os sátrapas e os governadores, os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores os que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Talfon, e a Aspata, e a Porata, e a Dali, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arisai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filhos de Amidata, inimigos dos judeus, foram mortos. Porém, os despojos não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei números de mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus, 500 homens, e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei. Que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento, e far-se-á? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandato de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito de Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam na província do rei se reuniram para se, porém, em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se juntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, e de banquete, e dia de folguedo, e de mandarem presente uns aos outros. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou a carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhe que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, e como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete, de alegria, e de mandarem presente uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já
tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha descrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte para os assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e os seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim do nome pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e dos que viram sobre isso e dos que lhes tinham sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre sua semente e sobre todos os que se achegassem a ele, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiaio, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmar segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, aos 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro.